Boa noite, Pastor Léo. Muito boa noite. Cara, é uma imensa felicidade recebê-lo aqui com a gente, tá? Muito feliz de estar iniciando esse trabalho, né? Eu não chamo de projeto, porque projeto tem início, meio e fim, né? Mas sim um trabalho que eu vejo perdurar aí durante muito tempo, Ah, legal. tá? E nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui, tá? Você é um amigo da casa, a gente tem uma felicidade muito grande de estar acompanhando o que vocês têm vivido lá na Gênesis e tudo mais. E acredito que a galera está bem curiosa para poder saber um pouco mais sobre quem é o Pastor Léo, saca? Como o Evangelho alcançou, entende? E como a Igreja Gênesis nasceu e demais coisas também têm acontecido na vida de vocês lá. Então, a gente quer saber um pouquinho de como é que foi o Evangelho na sua vida, como tudo aconteceu, entende? Antes de tudo, eu também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem experimentado e vivido em Deus ao longo desses anos. Também é uma alegria a gente estar partilhando dessa amizade, dessa jornada, dessa caminhada, né? Não só como produtor do Devoção, né? Para quem não sabe, o Renato ele produz as nossas canções, aquilo que a gente tem buscado estar fazendo, realizando para a igreja local, e o Renato tem dado todo o brilho, talento para as canções que temos escrito, assim, tem sido sensacional e tem edificado muito o corpo de Cristo. Então, eu conheci Jesus, eu fui alcançado pela graça de Deus através da música. Eu era um jovem muito rebelde nos idos dos anos 80 e beberrão, bebia muito, indo em vários shows, até que nesses conflitos de pré-adolescente, né, que não mudou muito, eu comecei a enveredar por alguns caminhos bem estranhos, e foi um período que eu me afastei da escola, matei aula durante 2 anos. Caramba. Meus pais descobriram, né? E eu me vitimizei como todo adolescente, dizendo que era culpa da família, que me oprimia, Caraca. que me oprimia e tal. E meu pai se sentiu muito mal, muito culpado. E meu pai teve a ideia de me tirar da escola, que eu já não estava indo, e contratou um professor de violão para me dar aula. Minha mãe na época disse que ele estava criando um hippie em casa. E interessante que esse professor de violão, né, de música, ele era cristão, eu não sabia. E o cara era muito bom. E ali toda segunda-feira, 9 da manhã, eu tinha aula de música com ele. Só que eu vinha sempre de final de semana, de balada, de shows, de bebedeira e tal. Eu chegava segunda-feira muito mal. Tava muito mal. E eu lembro que numa dessas aulas eu tinha bebido todas no domingo e tinha pensado em me matar. Tinha cogitado tal ideia porque eu estava muito mal. E ele me viu, o meu professor, o nome dele é Márcio, né? Eu estava muito cabisbaixo, perguntou o que eu tinha e tal. Eu falei, pô, cara, minha vida não tem sentido. Eu fico pensando, 13 anos, minha vida não tinha sentido. E, pô, não tem sentido. Pô, pensei em me matar. E ele me convidou, isso era início do ano, ele me convidou para participar de um acampamento, retiro de carnaval, de uma Assembleia de Deus. Imagina, eu, rock and roll, sendo convidado para ir no retiro de igreja, Assembleia de Deus. E aí eu falei, não tem nada para fazer, eu vou. E eu fui todo equipado, levei fita cassete, para quem não sabe, fita cassete eram as fitinhas que você ouvia e tal. Caraca. Eu coloquei na minha mochila, pá, fui todo de preto, eu só andava de preto, até hoje eu ando de preto, mas não é muito diferente. E aí eu fui nesse retiro, mas eu fui muito armado.
Falei, pô, óbvio que eu não vou me deixar contaminar pelo sistema religioso, nada. Você foi, mas você levou também suas coisas, né? Suas Sim, todas as minhas tradições, convicções, isso aí. tudo e tal. Você foi. Falei, não vou me envolver com esse sistema fascista. E, cara, eu lembro que esses 5 dias foram os 5 dias onde eu senti tanto amor pela minha vida, as pessoas me amando de verdade, sabe? Desde as vovós do coque, cara, me amando de verdade, sabe? Me abraçando, me tocando. E aquilo foi tão impactante que eu não tive como resistir. Eu falei, que amor é esse? E ali eu lembro que todas as palavras falavam muito ao meu coração. Coisa E eu tremenda. lembro que tocou uma canção que ela até hoje ela é muito emblemática na minha vida, que é Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se levanta, tão certo quanto eu falo e tu podes me ouvir. Cara, aquilo para mim foi uma onda. Esse cara, como assim Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro? E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E ali eu entendi o amor de Deus me alcançando e dali eu mudei radicalmente. Comecei a caminhar na Assembleia de Deus, fiquei 6 meses lá e depois desse período eu fui basicamente toda a minha jornada, minha caminhada com Cristo se deu em Igreja Batista e eu fiquei bons anos em Igreja Batista como membro, depois fui líder de adolescente, líder de Ah, é? O jovem. senhor também Sim, liderou adolescentes e sim, jovens? sim, sim. Pô, legal. E foi um tempo assim muito bacana, muito proveitoso, porque eu aprendi a amar a palavra de Deus através da Igreja Batista, né? Não dizendo que a Assembleia não tenha isso, mas a Assembleia Aham, tem muito aquela coisa do poder. Pelo menos na aham. minha época era assim. Na minha época era muita questão do poder, poder. Já a Batista era aquela questão da palavra, o amor pela palavra. Uhum. E o meu discipulador na época era o pastor Vaval, que hoje está com o Senhor, e era meu amigo pessoal, né? Ele me discipulou e me ensinou a amar a palavra de Deus, o que era o real sentido de uma vida devocional, uma vida debruçada sobre a palavra, sendo guiado pela palavra. Uhum. E isso me encantou de uma tal maneira que eu falei, não, é aqui. Eu fiquei bons anos na Batista. E depois vim caminhar com outros irmãos, vim caminhar com outras igrejas cooperando, ajudando, até que em 2005, quando eu casei, né, com Dedê, minha amada, minha esposa, nós iniciamos a Igreja Cristã Vertical. Nos reunimos no nosso apartamento, algumas pessoas nos procuravam para caminhar conosco, para serem pastoreadas. Eu dizia, pô, mas eu não sou pastor. E aí eu comecei a entender que deveríamos começar algo. E aí iniciamos e foi um tempo assim incrível, onde a gente pôde ver Deus se manifestando na vida de pessoas, pessoas muito problemáticas nos procurando. E eu lembro que a minha oração na época, Renato, foi para que o Senhor enviasse aqueles que ninguém gostaria de pastorear. E ele respondeu essa oração enviando essa galera. Uhum. Era uma galera muito problemática, cheia de feridas na alma, pessoas que não tinham, não entendiam o porquê da vida. Uhum. E ali, com muito amor, com muito carinho, com muita graça, a gente abraçou essas vidas e juntos caminhando com eles, ensinando e vendo o Senhor gerar os frutos, né? E estamos aí até hoje, não mais como vertical, né? Hoje nós estamos, como você sabe, como Igreja Cristã Gênesis. Só Uhum. como eu te falei aqui em off, a gente está encerrando esse ano de 2024 com algumas novidades. E vamos iniciar 2025 com uma delas, que é a Igreja Cristã Gênesis. Ela tem 8 anos, ela completou 8 anos esse ano, em abril. E esse ano eu recebi o convite da Convenção Batista Reformada do Brasil para estar fazendo parte da convenção, ser um pastor da Caraca, Convenção que legal. Batista Reformada. E eu aceitei o convite, fiquei muito feliz. Veio a notícia que havia sido aceito, né, no dia
20 de outubro desse ano, foi num domingo, estávamos encerrando o culto público nosso em Gênesis, perdão, e recebemos a notícia, fiquei muito feliz, e pedimos o ingresso de Gênesis para a convenção, para fazer parte também. Perdão. E fizemos uma assembleia em Gênesis para informar essas mudanças. E uma das mudanças que foi proposta foi que Gênesis iria mudar. Então, a partir de dia 1º de janeiro de 2025, perdão, não será mais Igreja Cristã Gênesis, será Igreja Batista Gênesis, uma igreja de teologia reformada. Entendi. Então, essa é uma das mudanças para 2025, a qual estamos Então, muito felizes. A Gênesis agora ela vai virar uma igreja batista. Sim, vai se tornar. Dentro do... Antes nós éramos uma igreja independente. Isso, era independente. Agora exatamente. vocês vão fazer parte Agora fazemos parte, pedimos o ingresso para fazermos parte da Convenção Batista Reformada do Brasil, né? E estamos mudando o nome para a Igreja Batista Gênesis. Pô, é legal, né? Porque o senhor veio, o senhor teve ali o seu... o evangelho te alcançou ali através de uma canção. Uma canção. Sim. Uma canção, certo? E aí, o senhor foi chamado para poder fazer parte de um momento lá com o pessoal da Assembleia. Sim. E aí o senhor sai dali impactado com o que o senhor recebeu de amor e carinho através do Espírito Santo de Deus, né? E o senhor vai e ingressa em Ana Batista. Aprende muita coisa, mergulha, emerge na palavra de Deus, que a Batista ela tem isso como um ponto extraordinário deles. E o senhor, então, começa a ouvir a voz de Deus e Deus te levando como, cara, precisamos iniciar algo. E aí você inicia ali no seu apartamentozinho e tal, e aí Deus começa a enviar pessoas para serem cuidadas para você, tipo assim, já praticamente como um preparo. Obrigado, produção. Ali pra gente, para todos nós que somos evangélicos, para todos nós fazendo parte da mesma família real, isso é, cara, isso é muito punk, isso é muito legal. Porque olha o que está acontecendo agora. Vocês eram uma denominação independente e agora vocês estão emergindo novamente para a família Batista. Sim. Estão vindo de novo para a família Batista, saca? É engraçado porque quando eu levei isso para a igreja, né, para a Assembleia Geral que realizamos esse mês na igreja, ao final eu tinha conversado com alguns irmãos e o pessoal falou assim, puxa, pastor, a gente sempre ficava na dúvida como nos apresentar quando as pessoas perguntam, qual é a sua igreja? Eu sou da Gênesis, mas ela é o quê? Ela é batista? Ela é presbiteriana? Então, ela é independente, é uma igreja independente. Agora vai ficar mais fácil. E é engraçado porque, assim, de fato, toda a minha base, eu posso dizer, teológica, vem de igreja batista. Eu tenho um amor, um carinho muito grande pelos meus pastores, que na época me ensinaram, me amaram, me abraçaram. Foi o pastor Giovanni Colares, da Igreja Batista Central em Belfor Roxo, e o pastor Isaías da Palma, que é da primeira Igreja Batista no bairro das Graças. São pastores que são referências até hoje na minha vida, que me abraçaram, que cuidaram de mim durante anos, e que hoje eu vejo assim, puxa, aquilo que eles me ensinaram deu fruto. E eu tô aqui hoje, casado, com uma igreja linda, incrível, que eu tenho o privilégio de estar pastoreando, junto com irmãos piedosos, irmãos carinhosos, como o André, que você conhece, que vai ser ordenado diácono agora dia 20. O corpo de diáconos, né? Com o Renilson, com o Jonathan, que são homens incríveis, homens que cuidam bem das suas famílias, dão um bom testemunho. Então eu tenho o privilégio hoje de estar cercado de pessoas que me inspiram a ser um melhor cristão, um melhor pastor e, acima de tudo, um melhor ser humano. É o que falta muitas das vezes, é isso. Então, a minha relação hoje com os irmãos, se hoje chegamos nesse ponto, foi porque houve conversas, houve
planejamento e o sonhar. Sempre sonhamos e sempre partilhando isso com a igreja local para que fosse algo que, de forma unânime, pudéssemos estar vivenciando. Entendeu? É bem legal, né? A gente que acompanha, assim, a gente que conhece o senhor, né? Conhece o seu pastor Léo. Na verdade, quando eu te conheci, lá no projeto Restaurando Vidas, quando a gente estava lá, o que acontece? Eu te conheci como pastor Léo, né? O senhor já chegou lá pastor e tudo mais. E hoje eu conheço o Léo. O Léo, né? O cara que... gente fina demais, um ser humano incrível que o senhor é, né? E eu vejo que o senhor tem, assim, um amor por amar vidas, né? Então, quando eu olho o Gênesis, a igreja Gênesis, que agora é a Batista Gênesis... Primeira mão que eu tô falando isso. Poxa, aí assim, cara, a gente vê ali a galera, o André, saca? O André, poxa, lembra o André? Você levou o André, gente, ele levou o André lá numa outra casa que a gente tinha, né? Que a gente morava. E o André tinha, acho que tinha um ano, se ou menos, quando o senhor levou lá. Caminhando com a gente? Não, já tinha mais tempo. Tinha mais tempo? Tinha mais tempo. O André, cara, o André tava fazendo prova, tava estudando pra fazer a prova do bombeiro ainda, Exatamente. a Luísa tava com ele e tudo mais. A Luísa não estava nem grávida. Não tava ainda. nem grávida, né? Então, tipo assim, o André é super, super devoto a Deus ali, sempre incisivo, assim, em perseverar na fé, nas coisas de Deus. Um rapaz bem tranquilo, bem manso, humilde. Então, assim, ver essas coisas, ver o caminhar, né, o desenvolver do André através do pastoreio dado, dos caminhos apontados. Então, tipo assim, é muito, mas muito legal ver isso. E ver todo o trabalho feito ali na área de Nova Iguaçu, com os pessoais chegando, e o senhor recebendo, e o senhor orientando, e o senhor apresentando quem Cristo é na sua essência, dentro de um evangelho genuíno, puro e simples, sem o que a gente vê hoje, né, que infelizmente tem sido meio complicado no nosso meio, que é a questão de você, às vezes, distorcer algo para trazer como benefício próprio, né? Para trazer para benefício próprio. E a gente vê que ali não tem isso, e não tem mesmo, conhecendo o seu coração, conhecendo o Léo, né? O Léo, a gente vê que o trabalho feito de pastoreio ali é um pastoreio que preza pela vida dentro da Bíblia e da verdade genuína de Cristo. Então, acho que eu consigo resumir aqui todo o trabalho feito até agora por vocês virando Batista Gênesis. É um trabalho que o senhor tem feito para que as pessoas elas venham estar enraizadas no evangelho genuíno, saca? No evangelho genuíno, e é o que te traz mais gratidão por tudo que Deus fez na sua vida. Por você ver que todos aqueles que estão debaixo do pastoreio, eles conseguem ter uma visão de quem realmente Jesus é, quem Cristo é. Amém. Entende? Então, tipo assim, todas as vezes, pastor, todas as vezes que eu vejo lá o senhor postando lá no Instagram sobre os cultos públicos da Gênesis, os discipulados, né? Tanto para casais quanto discipulado lá, um a um que o senhor faz. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom para o reino, isso é muito bom para a vida. Entende? E o senhor sabe que eu rodo, né, algumas igrejas tocando, com banda e tudo mais. E existem algumas pessoas que são meio carentes disso. São meio carentes dessa situação, sabe? Então, ver esse trabalho sendo feito em Nova Iguaçu ali pela Igreja Gênesis e tudo mais, pelo carinho, pelo amor que o senhor tem no coração, de ser pela total devoção a Deus, pela total devoção ao Evangelho, cara, isso é muito, mas muito maneiro. Porque a gente vê que ainda existem aqueles que realmente não se entregaram ao sistema do jeito que está, né? Porque, por exemplo, e aí eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, sobre a questão de como é que o senhor
lidar com alguma situação, tipo assim, o senhor recebe alguns convites de algumas outras igrejas que têm uma linha teológica diferente da sua, de visões diferentes, e às vezes, porque eu acredito, assim, muitas das vezes a gente pode receber convites de certos lugares que as pessoas nem conhecem, na verdade, a nossa essência em Cristo, certo? Sim, sim. A pessoa simplesmente vê ali um vídeo, alguma coisa assim, ou alguém indica, mas o próprio líder ali daquela denominação não o conhece. Automaticamente, ele não conhecendo, ele não sabe a linha teológica que o senhor segue e a visão de Cristo que o senhor tem. Então, às vezes, pode ser que não converja, né? E aí, não sei se o senhor já viveu algo assim, porque hoje, né, pastor? Hoje o negócio não está nos seus melhores. O que acontece? Eu busco sempre me cercar de amigos, né? Eu costumo dizer que pastor ele não pode caminhar sozinho. Pastor ele precisa ter Amém. amigos pastores, né? Para poder compartilhar, Amém. poder dividir fardo, porque só um outro pastor para compreender e entender o coração de um pastor. E eu tenho me cercado de amigos incríveis que eu posso chegar e partilhar, falar os meus dramas, meus medos, minhas angústias, porque as pessoas acreditam e pensam que o pastor ele sempre está bem, o pastor ele sempre vai estar feliz, Isso. vai estar... Porque é pregado isso, né, Renato? Não, você é vitorioso sempre. Não, cara, tem momentos que você vai perder, tem momentos que você vai estar mal, porque você é humano. Sabe, você está num padrão onde a sua carne ela não foi transformada completamente ainda. O seu espírito ainda não foi transformado. Estamos aqui sendo transformados, libertos, restaurados, regenerados todos os dias. Então, dizer que o pastor não passa por lutas, por dificuldades, é uma mentira. Mentira. Sabe? E eu busco ensinar as ovelhinhas de Gênesis sempre isso, irmãos. Nós somos uma família, uma pequena família, de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Sabe? Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Eu sempre deixo isso muito claro para eles. O dia que vocês ouvirem o pastor de vocês falando alguma heresia no púlpito, vocês têm autoridade, assim como os bereanos faziam, de chegar, olha, pastor, está errado o que o senhor está falando, isso aqui não é bíblico não, isso aqui a Bíblia não está dizendo, sabe? E confrontar mesmo. As pessoas dizem, mas você está dando poder para a ovelha. Não é poder para ovelhas, elas têm esse poder. Exatamente. Sabe? Eles têm essa autoridade. Então, quer dizer, no ungido do Senhor você não pode tocar. Não é bem assim, não. Não confunda isso. É complicado. Sabe? Tem que tocar, tem que chamar a atenção. Isso aí. Olha, você está errando, está errado. Porque, assim, se eu não dou essa compreensão, não passo essa compreensão para as ovelhas, o que eu vou ser? Um ditador. E não, irmão. É por isso que a gente vê tantas igrejas falando heresias, falando coisas que não são bíblicas, ensinando patafinas, mas não ensinando o evangelho. E isso é perigoso, muito, sabe? muito, porque muito. a pessoa ela quer se cercar de pessoas que não concordem com ela em tudo. Puxa, eu tenho diáconos que somos unânimes biblicamente em tudo, mas discordamos em alguns pontos. E isso nos torna mais fortes. Isso nos torna mais irmãos. Sabe por quê? Porque há as diferenças, mas isso é pequeno diante do que nos une. Mas existe diferença. É isso aí. Mas isso não quer dizer que, olha, não posso falar que eu não concordo com o pastor Léo porque ele é o pastor. Ué, mas se eu estiver errado, talvez aquilo que você esteja falando vai fazer com que eu pense e repense uma convicção minha. Exato. Que, caramba, não é verdade. Exato. Eu lembro algo bem interessante uma vez, eu falei alguma coisa em uma reunião e a Luísa chegou para mim e falou assim, pô, PR, ela me chama de PR, tá errado o que o senhor falou, tá errado por isso. Aí minha esposa me olhou, ela tá certa. Eu falei, sua fedelha, chegou aqui agora e já tá assim. Mas eu achei tão legal, porque assim, ela não ficou com medo de recear,
não vou falar. Não, ela ouviu do pastor. Se você vê, fale. E ela falou, foi, pô, Luísa, você está certa, pô, me perdoa, eu estou errado. Então, tem que haver isso. Isso não é falsa humildade, não, é reconhecer que errou. Sabe? É muito simples. O que acontece hoje é que os pastores não querem admitir isso. Não querem admitir a sua humanidade, que são fracos. Cara, se eu não prestar atenção, se eu não vigiar, irmão, eu posso pecar. É fato. Por que a gente vê tantas pessoas hoje pecando, tantos pastores hoje caindo aí em pecado? Porque não vigiou. Porque não chegou, olha, preciso de ajuda, me ajuda, Renato, tá pegando aqui. Eu preciso de ajuda aqui. E esse é um problema. Esse é um problema. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Entender que até Paulo tinha um espinho na carne. Eu não vou ter? Eu tenho as minhas dificuldades. Todos nós temos. Você tem, eu tenho. Todos nós temos. E isso não nos torna menores. Nós já somos meio pequenos. Porque quem tem que crescer é Cristo, não eu. Exato. Eu não ganho... olha, eu ganhei fulano para Jesus. Não. O que o alcançou foi a graça de Deus. Foi a palavra quem convenceu. Não foi a minha oratória. Não foi meu conhecimento teológico. Não foi a minha hermenêutica. Cara, foi a palavra. A palavra entrou no coração do homem. Ele entendeu e compreendeu. E a graça o alcançou. Simples assim. Eu sou apenas um arauto. Ou seja, aquele que proclama a carta, o evangelho do Senhor. É isso. E uma máxima que eu vejo nisso aí, pastor, eu tenho a mesma linha de raciocínio que o senhor tá colocando na mesa aqui agora, porque assim, o sistema religioso, ele é assim mesmo, ele é opressor. Sim, então, tipo assim, o que acontece? Se você porque o que acontece? O sistema, ele faz com que o líder, ele tenha que ser o soberano. Sim. E a glória tem que ser dele. A glória que eu digo é o quê? É que ele tem que ser a pessoa em quem nós aqui de baixo tem que estar virados os olhos e fixados nele. E não em Cristo, mas nele. Então, quando ele perde esse poder, ou seja, quando ele dá essa credibilidade de um daqui de baixo, criticá-lo, que é uma crítica construtiva para ele mesmo, que na verdade eu vejo mais isso como uma forma de zelo tanto do evangelho quanto da vida do pastor, ele não aceita muito bem. Por quê? Porque isso faz com que ele, para os outros, mostra para os outros um ponto fraco. Exato. Então esse ponto fraco dele faz com que ele perca força na mente dele. Sim. Na mente dele carnal e pecaminosa. E o que ele faz? Ele automaticamente não deixa essa brecha. Aí é que muitas das vezes alguns que já estão perdidos nesse sistema começam a fazer um monte de bobagem e aí acaba virando os escândalos que a gente vê hoje. Sim, exatamente. Entende? Mas se todo mundo caminhasse em unidade, de fato, como o senhor está dizendo, que eu amo fazer isso. Eu amo caminhar com pessoas assim, porque isso faz com que a gente se permaneça forte e perseverante no Evangelho. Sim. Porque muitas das vezes a gente caminha dentro da visão do Evangelho, achando que realmente está fazendo certo e pode não estar. Mas a minha convicção é que eu estou indo no caminho certo. Mas talvez, em algum momento, eu tenha me desviado os olhares. E alguém que está fixado fala assim, irmão, tá indo pelo caminho errado, é aqui. Tu já tá lá na esquerda, é na direita, mantém. Saca? Então, tipo assim, te traz. E não é porque eu sou pastor que alguém, por exemplo, que é um membro da igreja, que é somente uma ovelha, que na verdade não é somente porque eu entendo a hierarquia do evangelho, que são os pastores, os evangelistas, os apóstolos do passado, os mestres, que são os ensinos e tudo mais, pastor. Mas o ápice é sermos filhos e irmãos. O ápice é sermos filhos e irmãos. Então, assim, o senhor é pastor e eu sou uma ovelha. Mas o nosso ápice é que nós somos irmãos. Exato. Nós somos irmãos. Entende? Então, assim, o que dificulta a gente trocar uma ideia e você falar assim, cara, eu acho que não é bem por aí não, hein? Eu acho que o caminho é esse aqui.
Entende? Deixa eu te mostrar umas coisas aqui. E aí eu começar a emergir com vocês em algumas coisas teológicas, escatológicas, e te mostrar e falar. E você fala assim, cara, peguei a chave. E realmente eu tava. E aí o pessoal fala assim, pode, cara, pode não, ele fica grandão. E não é assim, cara. Eu lembro que, não te cortando, mas falando, contribuindo com isso que você falou, eu lembro que em 2018, 2019, não me lembro bem, acho que foi 2019, Dede e eu fomos a São Paulo, na Mackenzie, na universidade, ali em Higienópolis, assistir a conferência com o pastor John Piper. E foi incrível, lotado, fomos 2 dias e tal. E eu lembro que quando chegamos no Mackenzie lotado e tal, sentamos lá. Eu tô sentado aqui, Dedê do meu lado. Aí um pouco mais à frente estava lá Augusto Nicodemos. Um pouco ali estava Hernandes Dias Lopes. Aí estava ali Jonas Madureira. Eu falei, cara, olha essa galera, olha o nível, o padrão. Só a galera embaçada. Quem estava interpretando era o Heber Campos Júnior. Eu falei, caramba. E eu me lembro, Renato, e isso para mim foi uma lição que eu tive tão grande nessa conferência, que teve um momento de perguntas e respostas ao pastor John Piper. E o pastor John Piper já é um senhor, já é um ancião, assim, e uma pessoa com um amor gigante pelo Senhor. E ali eu fui para sugar tudo dele mesmo. E eu lembro que fizeram a seguinte pergunta para ele: Pastor John, como amar em um mundo tão conflituoso, onde a todo momento se busca lacrar, se busca cancelar, se busca depreciar as pessoas? Pela primeira vez, eu vi um pastor reclinar a cabeça para baixo, respirar e falar assim: eu não sei essa resposta. Porque todo mundo estivesse assim, pastor tem resposta para tudo. Ou deveria ter resposta para tudo. E aquele homem, naquele momento, teve a humildade de falar: eu não sei a resposta, eu não sei o que responder. Até o Franklin, o pastor Heber, ele ficou meio que encantado, né, com a resposta, porque todos, acredito, esperavam que ele fosse responder, dar algum norte, algo do tipo, e não. Então, o que eu aprendi com isso? Nem sempre vamos ter respostas. A gente vai dizer que, olha, irmão, como já aconteceu comigo, olha, irmão, não sei o que te dizer. Eu vou orar, vou ler um pouco mais a Bíblia para tentar te ajudar. Porque, assim, hoje existe uma mística de que os pastores supostamente devem saber de tudo, né? O pastor ele deve estar inserido em todas as esferas. O pastor tem que militar politicamente, tem que militar socialmente. Mas espera aí, aonde isso cabe a nós? Onde eu tenho que estar me posicionando politicamente? Onde eu tenho que estar falando que eu sou de lado A, lado B? Mas hoje os pastores querem, eu sou defensores da moral e dos bons costumes. Eu sou aquele que guarda o evangelho pela nação. Ela tem que ser um bom pastor. Exato. Eu tenho que ser um bom cristão. Eu tenho que testemunhar de Cristo aonde eu estiver. Eu não fui chamado para militar área A, B ou C. Eu fui chamado para ser um cristão que testemunha de Deus aonde estiver. Assim como foi Paulo. Hoje, cara, a gente vive numa geração tão fraca, que, assim, hoje todo mundo quer militar sobre alguma coisa, quer sempre dizer que sabe alguma coisa e não se aprofunda em conhecer a própria história, não se aprofunda em conhecer a palavra de Deus, sabe? São jovens que a gente vê aí com depressão, jovens que não sabem o que fazer da vida, jovens que estão completamente perdidos, mas que acreditam que estão ali e fazendo a diferença. Mas como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas se na minha própria vida eu não tenho feito a diferença nenhuma? Eu tenho falado tanto de um Deus que transforma, que liberta, que quer me dar uma nova vida, mas eu mesmo não experimento isso.
sabe? O coração hoje do pessoal, cara, tá muito envolvido com as coisas desse tempo. Trabalho, dinheiro, aquilo que vai me trazer bem-estar. Isso. Foi época, cara, onde as nossas referências era escrevermos com o dedo na areia, nos despir para que o evangelho fosse de fato desnudado da sua essência. As pessoas hoje, cara, elas não querem oferecer outra face. Elas querem oferecer o outro soco, não a outra face. Então, em detrimento ao meu bem-estar, eu vou e atropelo tudo e todos, sabe? Eu tenho irmãos, cara, que não professa a mesma convicção que a minha. Eu sou reformado, eu sou calvinista, e o meu irmão, ele é arminiano. E por causa disso, não posso me envolver com ele. Não! Ele é meu irmão e me edifica, sabe? Ele dá a paz do Senhor, eu dou bom dia, sabe? Ele crê que a salvação é por obras, eu creio que a salvação é pela graça. Isso vai nos separar? Pode nos separar teologicamente, mas o sangue do Cordeiro nos une. Isso. Então, para muitos, isso é um horror. Mas tem jovens que querem militar contra. Não, porque tá errado, isso e aquilo. Puxa, mas será que eu não posso abraçá-lo? Por isso eu não posso tê-lo como meu irmão? É algo que, às vezes, para mim é muito complicado entender, sabe? Eu tô com 45 anos e eu às vezes, olho assim e falo com a minha esposa, cara, eu já não tenho mais, Renato, paciência com essa galera TikTok, cara. Eu não tenho, porque é uma galera que acha que sabe muito, sabe? E esquece, cara, que talvez essa galera que tá aí quebrou muita pedra, cara, pra gente chegar aqui hoje. Olha o que a gente tem hoje, irmãos, cara. A gente tá batendo um papo e esse bate-papo vai reverberar por todo mundo. Cara, há 20, 30 anos atrás, isso não era possível. Olha o privilégio que a gente tem, sabe? E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que temos. E por termos essa responsabilidade, nós deveríamos ter mais consciência do nosso papel nesse mundo tenebroso. Lembrando de Frank Perret, a gente deveria ter mais consciência disso. De fato, sermos sal e luz no mundo. Mas não é bem assim que acontece, né, cara? Verdade. Um ponto que o senhor tocou aí sobre essa questão da galera TikTok. O que acontece? É a minha geração, né, cara? Cara. É a minha geração. Sua geração é uma geração um pouco complicada. É a minha geração. Só que, assim, sendo bem realista mesmo e bem direto, o que acontece hoje no meio da minha galera é o seguinte, pastor. É a galera que vê um vídeo de 5 minutos e já se acha formado na matéria. O exemplo, fim dos tempos. Você viu um vídeo de 5 minutos, o cara falando sobre o fim dos tempos, tu acha que tu já tá graduado em escatologia de fim dos tempos. E aí o cara já quer entrar em debate, já quer fazer, já quer acontecer. Mas ele não tem um trabalho, porque dá trabalho, de sentar, só até me zoava disso, de pegar o livro, pegar as escrituras e ler. Que foi, tipo, assim, na pandemia, foi que, na verdade, eu rompi, assim. Eu acredito que esse choque da pandemia deve ter rompido com muita gente. E quem realmente nunca amou, de fato, o evangelho, você foi, amigo. Né? Mas foi onde eu rompi. E aí eu vi, assim, o tamanho da grandeza, que é quando a diferença entre você ouvir, liberado de altar, ou liberado de um púlpito, né? Um altar levantado num trem, numa praça pública, até mesmo num tabernáculo, ou num lugarzinho que a gente tem ali como comunidade, né? Para poder nós estarmos em corpo e tudo mais, do que você pegar e você ler na íntegra, você ter esse tempo secreto aí, você e o Espírito, e você destrinchando frase por frase, vendo o tempo que foi dito aquilo e tudo mais. É totalmente diferente, porque ali você começa
a imergir. E outra, cara, é o que você falou. Você começa a ter análises pontuais suas sobre o conceito histórico. E aí é a máxima. Por quê? Quando você senta com alguém com um escalão um pouquinho mais alto que o seu, ou mais alto que o seu, no caso, você começa a conversar com eles e ele começa a destressar, você já começa a entender realmente que ponto ele está falando ali. Exatamente. Em que ponto ele está falando ali. E aí você consegue até trazer alguns outros contextos históricos e juntar com o que está sendo dito naquela passagem. E aí você então fazer uma espécie de resumo em comunhão com aquilo ali, em comum acordo, e entender de fato o que está sendo dito. Então, assim, hoje não se tem isso, pastor. Literalmente não se tem. O que tem é, tipo assim, um mundo acelerado, onde as pessoas, tipo assim, não abdicam certo tempo para poder fazer isso, preferem fazer outras coisas, e aí essas outras coisas, na velocidade que tem, o que mais tem acesso na mão é o quê? Celular. Então a pessoa que está lá pregando certo assunto, ele para, vê 5 minutos e, opa, agora entendeu aquilo que ele falou, mas existe um caminho muito longo, um percurso muito longo para se entender. Uma coisa que, tipo assim, eu me aprofundei bastante na época da pandemia e até hoje, e é um assunto que eu sou apaixonadíssimo do Evangelho, é sobre paternidade. Paternidade. O filho da maturidade, filho maturo, o crescimento espiritual, o leite espiritual, né? Você vê, o mestre daquele tempo, Nicodemos, tonteou com Jesus. Tonteou. Ele era o mestre, cara. Ele era referência. E Jesus, quando disse para ele, irmão, tem que morrer e nascer. Você tem que morrer e nascer de novo. Ele, opa, buguei. Mas ele era mestre. Tá entendendo? Estão trazendo pro tempo de hoje. Pô, o pastor é mestre. Mas aí se eu entro com uma linha teológica dessa, um exemplo como Jesus entrou com Nicodemos, opa, aí tipo assim, aí realmente aquele ápice da humildade, né? Aquele ápice, opa, ele tá falando alguma coisa ali que faz sentido. Ou então não, pô, você é um herege. Como muitos contra Jesus. Você é herege. Está disturpando aqui no que a gente crê. Quem é você para poder dizer que você fala em nome do Deus, do Yahvé? Quem é você? E, na verdade, é o que acontece hoje dentro dessa minha geração. Essa falta de perda de tempo para você ir para as escrituras, analisar, ler, sabe? Você ter tempo de secreto ali com Jesus, com Deus, com o Espírito, em oração, em leituras bíblicas, em estudos, trocar figurinha com quem realmente está ali dentro do Evangelho genuíno. Cara, estava lendo essa semana, Romanos 8, cara, falando sobre o amor e tudo mais. Pô, cara, vi um ponto assim, assado. Pô, cara, o que tu entende de Romanos 8? Sabe, trocar essa figurinha. Mas a galera não quer, a galera quer ver o vídeo, 5 minutos aqui. Pô, agora entendi. E aí vai pro debate, uma rodinha assim, ele levanta o assunto, aí ele vai e entra. Só que aí, cara, aí você entra com conhecimento teológico e às vezes não aceita, né, o orgulho, né, humano. Vai ver que a carne ainda fala. Aí é que gera esses atritos, entendeu, pastor? Essa geração. Eu já ouvi de muitos jovens dessa geração a seguinte afirmativa: cara, a teologia mata. E, cara, peraí, você falar isso para alguém que estuda teologia é um absurdo. E eu, não, irmão, não mata não. E nem esfria o crente. Não. Muito pelo contrário, vai esfriar aquilo que, pô, não tem que existir na sua vida. Deus. A gente sempre vê Jesus cercado de uma multidão, de multidões. Jesus sempre estava com multidões, mas não significava que essa multidão queria Jesus. Quando a gente para e vê lá o Evangelho, por exemplo, de João, a gente vê lá Jesus fazendo o milagre dos pães, a multiplicação dos pães, dos peixes, e a galera indo atrás dele. E Jesus chega num momento que Jesus foge desse pessoal. E o pessoal está correndo atrás dele. Pô, ele não está aqui no barco, onde ele está, deve estar do outro lado. E Jesus fala: vocês estão me procurando pelo que eu fiz. Porque eu dei o pão para vocês, eu dei o peixe, dei o alimento. Vocês me querem por isso.
E essa geração hoje, eu fico às vezes me questionando, eles querem Jesus para quê? Para satisfazer as suas necessidades? Para torná-los mais populares? Para torná-los mais legais? Porque assim, muitas das vezes o evangelho que se é pregado hoje, Renato, pô, é um evangelho muito bom. É um evangelho muito legal. O evangelho do consumista. Né? Exatamente, cara. O evangelho que eu conheço é o evangelho que diz assim, olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existe uma ordem. Não é você pegar a cruz e seguir, peraí, e negar a si mesmo? Hoje as pessoas não querem negar o seu eu, as suas necessidades, as suas carências. Não querem, cara. Eles querem viver uma vida a qual, pô, tudo bem eu transar com a minha namorada antes do casamento e eu estar ali no altar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Não, tudo bem não, cara. Você está em pecado. Você não deveria nem estar ali, cara. Sim. Sabe? Mas não, o que acontece? E muitas das vezes os líderes relapsos e negligentes não querem afastar porque, mas quem vai tocar? Ué, vai na capela. É a mão de obra. Eu lembro que eu fui convidado esse ano para falar numa conferência de missões na Primeira Igreja Batista em Areia Branca. Até um abraço para o pastor Marcos. E quem toca violão lá na nossa paróquia sou eu. E eu falei para os irmãos, olha, eu não vou estar aqui, mas o André está aí, realizem um culto para a glória do nome do Senhor. E o pessoal realizou e fizeram os cânticos à capela. E foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu vi os vídeos que o pessoal gravou. E porque eu não estava no Ia Ter Canção? Não. Então por que o músico está em pecado? Não, mas vamos cuidar, mas vamos deixar ele ali. Não, é por isso que tem um monte de igreja doente. Porque as pessoas não querem tratar. As pessoas querem fazer dar uns paliativos. Faz isso, faz aquilo. E é o que eu falo, a multidão, nem toda a multidão queria Jesus, queria o pão, queria o alimento, queria aquilo que Jesus poderia proporcionar. E hoje não é diferente, cara. Hoje as pessoas querem Jesus pelo que ele pode proporcionar. Riqueza, bem-estar, status social, mas ninguém quer negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Verdade. Né? Verdade. Um dos pontos mais críticos hoje, né? Sim, podemos dizer, total. Um dos pontos mais críticos hoje. Porque, assim, como falei aqui brincando, é a mão de obra, cara. Uhum. É a mão de obra, é o que o cara fala, ele tem um louvor, eu não vou da igreja, eu não sei o que e tal. Aí quando não tem, acho que a igreja é pra baixo. Por quê? Porque é a galera do consumo hoje. A galera é o evangelho consumista. É o que a gente hoje chama de neopentecostalismo. Né? O que a gente hoje chama de neopentecostalismo. Que simplesmente vê... Um exemplo. Quando a gente transicionou, eu e a Helena da igreja que a gente estava junto, a gente foi para uma igreja lá na freguesia. Longe, né? Mas eu vim orando, vinha falando com Deus, eu ainda estou, mas foi um ápice da minha vida com o Senhor, assim, uma rampa que eu peguei de subida para estar mais próximo de Deus. Que, cara, eu falava com Deus, assim, uma intensidade todo dia no meu secreto, todo dia, e Bíblia, e falava, e orava, e Bíblia. Eu já estava cansado já da religiosidade, me rodeando. Eu era o famoso ativista. E tudo isso aí que você relatou agora, eu via de perto. E vi de perto, entendeu? E eu estava muito cansado, eu já tinha até pedido para poder me afastar do departamento de música. Eu estava mais no som, operando o som mesmo, ali naquela praia ali, porque na verdade só tinha eu, porque a galera não tinha tanto feeling para parada, então eu ficava ali operando o som, entendeu, pastor? E como era só eu, então eu ficava ali quietinho, assim e tal. Mas eu estava muito saturado do que estava me rodando e rodando a minha família. E aí, eu passando na internet e tal, vi uma galera, cara, pregando um diferencial sobre jejum. Porque o que acontece? No religioso, você jejua para ter aquilo que você quer.
objeto. Só que o evangelho genuíno, você jejua para não perder a presença. Quando eu ouvi essa pregação, a linha teológica e o argumentativo do contexto disso, falei, caraca, nunca foi me apresentado isso. Para mim, jejuar era para eu estar numa batalha, para eu ter o que eu queria. Que é o quê? Uma porta de emprego, um negócio desse. Só que na verdade não. Né? E Jesus até fala para os discípulos, dizem para ele, os seus discípulos no jejum não faz e tal. Ele fala assim, um dia eles vão. Porque um dia eu vou e eles vão jejuar. Entende? Então, tipo assim, qual é o sentido do jejum? É para manter aqui a chama acesa. Não é para eu poder ter, barganhar. Entendeu? Então, quando eu vi isso, eu falei, caraca, é esse evangelho que eu quero, mano. Tô com sede disso. Aí eu peguei tudo, mas foi assim, no timer. Eu peguei tudo, é como se eu pegasse a bagagem toda, queimasse mesmo as carroças, deixasse tudo para trás e fui. E só fui. Ficamos um ano lá e, cara, foi demais. A gente aprendeu muito sobre o evangelho e tudo mais. E um ano depois a gente tomou uma outra direção. A gente conheceu uns outros 2 pastores top demais, tá? Perto daqui, que é Ricardo de Albuquerque. Então um abraço aí pro pastor Helder, tá? E cara, foi super, 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 super demais a gente ter vivido lá. E o que acarretou, pastor? Foi justamente essa liberdade, essa desimpregnação do evangelho religioso, entendeu? De tipo, da gente estar num ambiente onde a gente é mais valorizado pelo que a gente sabe fazer do que pelo que a gente carrega. Entendeu? Você chega hoje numa denominação que ela é religiosa demais, a primeira coisa que alguém vai querer saber de você é o que você sabe fazer, e ele vai até querer saber de repente como você veio, de onde você veio. Porque ninguém quer problema. Verdade. Ninguém quer problema. Como na verdade, né? Tinha que querer, né? Isso é o contrário, mas ninguém quer. Vai querer saber. Se você vier de boa, a segunda coisa é o que você sabe fazer. O que você vai fazer lá? Uma rodinha rápida assim e já te sonda aqui, sonda ali. Ih, vou falar logo com o líder da juventude, cara. Pô, tem a música, vamos lá. Vai estar precisando de músico mesmo aí. Desenvolvendo nossas orações, precisando de um tecladista, chegou aí. Próximo culto já tá lá, bro. Aí tá botando lá, o cara não sabe que tu bate na mulher em casa, exatamente, que tu é negligente com teu filho, mas é o que? É a mão de obra, pô. Tu é a mão de obra, entendeu? A igreja, muitas das vezes, ela vive por, não todas, mas uma grande maioria vive por necessidade. É algo que eu sempre posicionei os irmãos de Gênesis. Nós não somos uma igreja que vive por necessidades. Como assim? Hoje é só eu tocando lá. Seria bom ter outro? Seria. Mas se amanhã eu não estiver, vai sem intenção, vai a capela. Não temos que demandas, eu preciso de... Não mesmo. A pessoa quando chega lá e apresenta o desejo de caminhar conosco, ela passa um período de 2 meses numa classe chamada DNA. O que seria isso? É uma classe onde a pessoa vai aprender o que somos, os nossos princípios, top demais, os nossos documentos de fé, aquilo que nós acreditamos, para ela chegar lá sabendo, olha, é isso aqui que nós acreditamos. Para ela não ter dúvida nenhuma, mas não tem isso aqui por quê? Então, como você aprender lá no DNA, não tem isso por causa disso aqui. Nós cremos nisso e não cremos nisso, né? Então, seria muito mais fácil. Mas, como você falou, a questão de necessidade, a questão de demanda, acaba fazendo com que algumas igrejas cometam essas falhas. Sim. Né? É muito triste? Demais, cara, porque a gente vê igrejas pagando um preço muito alto por essa negligência, né? Se os líderes e os pastores fossem mais atentos, com certeza eles iriam minimizar em muito os problemas. E a gente está lidando com vida, né? Exatamente. Que é mais precioso. É precioso. Porque eu fico pensando, eu tenho lá as ovelhinhas, eu tenho que prestar conta delas. Aí. Eu tenho que cuidar delas. No grande dia lá,
Vai estar lá as megas, as grandes, as pequenas e Gênesis, o jardim de infância, chegando lá. Eu vou ter que prestar conta das vidas como o de uma mega igreja. Não tem diferença. Para o Senhor não há distinção. Não há distinção. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que eu pastoreio o maior ministério do mundo com 15 ovelhas, né? E eu estou muito grato a Deus por isso. Estou muito feliz a Deus por isso, porque tem sido bom, como eu falei aqui, são homens, mulheres, jovens, adultos, senhores, senhoras, com corações amorosos, compassivos, misericordiosos, que têm demonstrado amor pelo Senhor. São perfeitos? Não, muito pelo contrário. Têm suas falhas, sonhuras e inclinações. Mas através do ensino da palavra, do discipulado, do caminhar lado a lado, isso cada vez mais vai sendo afiado, ferro afiando ferro, e aquilo que não é interessante vai sendo corrigido. Tudo junto a uma caminhada, entendeu? A mesa traz isso, né? A gente poder sentar, arrazoar, falar e podermos colocar ali tudo às claras. Isso aí, verdade. Pastor, agora eu queria fazer uma perguntinha, porque outro dia eu também vi outro dia muito próximo. Mas tem um tempo já que eu vi o senhor postar sobre um trabalho que eu vi vocês fazendo urbano, lá em Gênesis. Foi até numa praça, você estava com o pessoal, acho que fazendo evangelismo. Né? Sim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm esse trabalho lá constante, como vocês realizam, né? Porque a galera também, é bom até a galera saber que tem uma igreja ali que faz um trabalho urbano, está sempre evangelizando o pessoal em Nova Iguaçu. Exato. Entende? Então, esse mês a gente vai estar realizando, a gente realiza todo final do ano o ato de amor. O que seria isso? Nós compramos botões de rosas e saímos às ruas distribuindo a rosa, mas entenda, a rosa é só uma ponte. Não é entregar a rosa por entregar a rosa. É fazer dessa rosa uma ponte de a gente falar do amor de Jesus. Desejar aquela pessoa um ano incrível, um ano cheio da presença do Senhor, que ela se permita ser alcançada pela graça. Nós fazemos o convite, se ela aceita uma oração, e assim, sempre as pessoas aceitam. E é bem engraçado porque teve... No ano passado nós fizemos, e teve algo que foi muito legal, que foi uma família que nos viu passando e nos chamou para que entrássemos na casa dessa família para orarmos por uma senhora que estava enferma. E o pessoal foi lá, entrou, orou e foi incrível. Então, assim, nós sempre realizamos esse trabalho, especificamente no final do ano, e todos os meses a gente se organiza para sairmos às ruas levando um material impresso, né, livretos, e distribuímos também como ponte para falarmos e apresentarmos o Evangelho às pessoas, e tem sido muito legal. E quando tem alguma data em especial, Dia das Crianças, algo do tipo, a gente faz algo específico nesse sentido também. A igreja não pode ficar apenas ali entre quatro paredes. A igreja ela precisa sair, ela precisa ser conhecida também, sabe? E ela pode ser conhecida de N formas. E uma das formas que a gente utiliza é ainda as ruas, né? O evangelismo ainda de porta em porta é bem interessante. As pessoas acham que é algo que já não está mais em uso, mas existem princípios, cara, que você não vai perder, cara. Então isso para mim é fundamental, cara, sairmos e as pessoas entenderem que ali existe uma igreja, como as pessoas entendem, sabe, que ali na Rua Machado de Assis existe uma igreja. Numa rua residencial tem uma igreja ali, as pessoas sabem disso. E quantas pessoas já foram nos visitar, sabe? E foram ali, receberam uma oração, ouviram uma palavra, e graças a Deus. Ficaram ali? Não, mas talvez foram para um outro lugar. Eu não espero que as pessoas cheguem ali em Gênesis e fiquem. Se ficar, maravilha, muito bom. Mas eu entendo que talvez o meu papel seja plantar, ou seja, de regar. Mas quem vai colher é o próprio Senhor. O fruto é de Cristo. Quem ganha é o reino de Deus. Eu não estou preocupado se eu vou estar ganhando. Quem tem que ganhar é o reino. É isso que importa. Verdade. Então a gente sempre procura estar realizando esses trabalhos evangelísticos ali no nosso entorno. O senhor falou agora, tipo assim,
do conceito do evangelismo, eu não espero que, tipo assim, eles fiquem lá na Gênesis. Mas assim, que se eles forem lá, e aí a semente do evangelho for plantada e florescer, cara, Pô, né? vai ser maravilhoso. Então assim, aí na mesma hora assim me fez lembrar Jesus e a Samaritana. Sim, sim. Na mesma hora, o senhor falou aí, eu lembrei, né? João capítulo 4 ali, que é o mesmo conceito, né, cara? Porque ele vai, prega ali pra ela, e tem um encontro com ela ali, né? Ela tem um encontro com ele, os dois têm ali aquele momento lindo da Bíblia. E aí ela sai maravilhada com tudo que foi derramado na vida dela através de Jesus ali. E ela sai tão maravilhada que ela sai espalhando para toda a cidade, cara. Dizendo tudo que foi feito, tudo que foi realizado na vida dela em um momento de conversa Se a com gente Cristo, para e cara. pensa, toda a história da mulher samaritana, ela só iria buscar, ela só buscava água no determinado momento Sim, do dia, que era quando o sol estava a pino, ou seja, quando ninguém está indo. Ou seja, ela já era uma mulher que se isolava disso, da presença de pessoas. até pelo histórico dela também, Exatamente. por conta dos maridos. E ali, Jesus cria esse laço relacional com ela, começa a se relacionar. Uhum. Hoje, as igrejas, algumas pessoas não querem mais se relacionar. As pessoas querem aquela coisa já lamen, já pronta, sabe? Minha igreja, a pessoa vai chegar aqui e vai ver o quadrinho. Poxa, que bom que você está entre nós. No primeiro impacto, muito legal, mas é só isso. E o Vida na Vida, o estar junto? Isso é que vai pesar. Aquele primeiro momento é bacana, mas o dia a dia, a caminhada é fundamental. Isso é fundamental. E Cristo começou a se relacionar com aquela pessoa. Isso. E as pessoas falam, nossa, Jesus amou. Amou, mas confrontou. Cadê o teu marido? Dissestes bem, tu não tem. Porque o que você tem não é seu marido. Então Jesus começa a confrontar o pecado dela. Então, muitas das vezes hoje as pessoas não querem mais confrontar as pessoas porque, eu vou ferir, eu vou vai gerar um gatilho mental. Hoje tudo é gatilho mental. Pô, vai gerar um gatilho mental, meu irmão. Na verdade, ela já tá ferida, né? Exatamente. O evangelho liberta. Eu sou do tempo onde as pichações dos muros da Central do Brasil dizia que Jesus expulsa o demônio das pessoas. Sabe? Eu sou desse tempo. Eu acredito, cara, eu creio que o confrontar, sim, ele tem que ser realizado. Você precisa... O discipulado, o caminhar junto é isso, cara. Ver você de repente errando e falar, pô, irmão, você tá errando aqui, Renato. Pô, vai doer? Vai doer. Tu vai ficar chateada comigo? Tu vai ficar chateado comigo. Mas, meu irmão, você tá ouvindo a verdade. As pessoas hoje não querem falar porque, vou gerar um gatilho mental, vou despertar algo nela. Meu irmão, eu prefiro que desperte que ela venha a ser transformada pela graça de Deus. Porque hoje, cara, ninguém pode falar mais nada porque se você falar, você despertou em mim uma lembrança. Pô, meu irmão, cara, por favor, você não foi alcançado pela graça de Deus, ainda tá nisso. Até quando você fica nessa meninice? Tudo tem que se fazer novo, irmão. Sabe? Então procura uma ajuda médica, vai se tratar, irmão, porque a coisa tá esquisita, porque as pessoas hoje, talvez eu seja até mal interpretado pela minha fala, mas é simplesmente muito ruim ver isso hoje, e isso é dessa geração, sabe? Nada, tem até uns vídeos engraçados lá, o adolescente dos anos 80 batendo na porta e nem esquentando, dos anos 90 batendo, sentindo dor, dos anos 2000 caindo e aquela coisa toda, sabe? É uma geração que é muito dodói, cara, tudo dói, tudo fere, tudo que é militar, e que o amor do Senhor alcance essas vidas. Amém. Porque, sinceramente, Renato, às vezes eu tenho minhas dúvidas, sabe? Não pelo que o Senhor pode fazer, mas de ver essas criaturas hoje, cara, fazendo que tipo de diferença esse pessoal está fazendo, sabe? Estão militando pelo quê? Estão falando do quê? Então é difícil, cara, é difícil. E esse tipo de pessoas tem voz. Tem voz. Sabe, tem voz nas suas igrejas, acham que estão, e os seus líderes não estão nem aí. E isso é um mau serviço que estão fazendo, cara. Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que, cara, quando eu estou falando de Cristo,
apresentando o evangelho é muita responsabilidade. Sabe, cara? Eu sou um arauto, eu estou anunciando, mas eu vejo um monte de pessoa aí nas redes falando, mas sem nenhum tipo de compromisso, falando um monte de besteira, um monte de heresia que não está na Bíblia, achismos. Fica assim, isso é evangelho? Então a gente está mal. Se isso é evangelho, a gente está muito mal. Sabe? Então a gente precisa cada vez mais se debruçar sobre a palavra de Deus, conhecer o Deus que nós adoramos, sabe? Porque só assim, e se não for dessa forma, é difícil. Tá complicado. Eu diria assim, que num sentido figurativo, a samaritana talvez, da Bíblia, né? Biblicamente, a samaritana talvez seria a igreja hoje, a igreja que eu digo é a pessoa, né? A pessoa que as igrejas religiosas hoje não querem, por se dar trabalho, por precisar ser confrontada. Mas é o tipo de pessoa que todo aquele que preza o evangelho genuíno e ama vidas quer ser esperto. Para apresentar uma transformação de vida literal. Então, assim, infelizmente hoje, como o senhor falou, essa galera tem voz. Mas tem voz porque eles ditam, falam, prometem coisas que as pessoas querem da sua própria vontade. Sim. Entendeu? Sua própria vontade. Então, assim... E bem, são materiais, cara. Não tem outro termo aqui. São as coisas materiais. É dinheiro, é carro, é casa, é trabalho, é status. No geral, é o status lá no topo. O que acaba acontecendo, cara, é o seguinte. As pessoas chegam, por exemplo, está numa igreja. Um cara muito conhecido se converteu na sua igreja. O pastor fica, caramba, que bacana, se converteu um grande artista. A primeira coisa que ele quer fazer é colocar ele no altar para ele falar. Não há uma preparação, não há nada. Irmão, a pessoa se converteu, a graça alcançou essa pessoa, cara, deixa ela, ensine a ela. Traz ela para perto. Ela não tem que estar no altar, ela não tem que estar em lugar, tem que estar aprendendo, ela precisa aprender. Mas não, no afã de, com a famosa desculpa, não vamos evangelizar, testemunhar. Cara, não é necessário. Guarde essa pessoa, deixa ela ali, deixa ela conhecer. Ela tem muitos ranços ainda, tem muitos carrapichos que precisam ser retirados. Ela não está pronta. Ele não está pronto. Dos conceitos que eu tenho, na época que eu estudei sobre paternidade, era justamente isso, uma coisa que foi muito revelador para mim, e eu até entendi que posição eu estava na época, que é justamente isso, porque quando você vem para a adoção no Evangelho, você entra como um filho imaturo, um filho que precisa amadurecer, um que precisa crescer, gerar frutos e tudo mais. E uma das coisas que, assim, de tradição judaica, é que quando um filho ele entra na família, as características do filho elas são observadas bem de perto para saber aonde ele pode ser se encaixado para ser gerar de melhor proveito as suas características. E se você for olhar da narrativa bíblica, você vai ver que Deus ele faz intencionalmente cada posição dos seus, porque ele sabe as características de todos eles, tá? De Samuel, de Abraão, que é o pai da fé, de Davi, de Elias, de Eliseu, tá? Se você for ver os próprios discípulos de Jesus, ele sabia a característica de cada um e sempre ali perto. Então ele designava já sabendo a característica de cada um. E já tratava cada um ali dentro da disciplina para que cada um amadurecesse conforme a sua característica mesmo, para poder florescer as coisas, entende? É tipo assim, pegar alguém que não leva jeito nenhum pra jogar bola e eu insistir em querer ensinar o cara a jogar bola. O cara não leva jeito, mano. Mas, tipo assim, o cara leva jeito talvez pra jogar um xadrez. Então vou deixar o cara fera no xadrez, porque ele é fera no xadrez. Ele entende de futebol conceitual. Mas na aplicação ele já não é tão bom. Mas aqui é a característica dele. Então o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, o que acontece hoje muitas das vezes é o seguinte: a gente consegue trazer, sabe, para perto, através de alusão. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir.
E esse ouvir é o que Cristo dá para nós, para que venhamos pregar e ela possa ouvir. Então, assim, quando nós conseguimos atrair essa galera através do que elas estão ouvindo, que são as pregações, aquilo que nós anunciamos, isso aqui que nós estamos tendo agora, que nós vamos colocar para ecoar, ela chega, mas a gente não inicia esse processo de amadurecimento. A gente quer simplesmente já dar tarefas que precisariam de um certo nível de maturidade para poder tocar a coisa, né? Por exemplo, um pai que tem um patrimônio, ele não vai dar o patrimônio ele não vai deixar o patrimônio ser liderado por um filho de 15 anos que é totalmente imaturo, tem a mente matura. Vai dilapidar tudo rapidamente. Exatamente. Então o que ele faz? Ele prepara essa criança, ele traz para perto, é o pai trazendo para perto. E o pai traz para perto e ensina. Uma coisa legal que eu aprendi também nessa caminhada é que, tipo assim, existem filhos judeus que, tipo assim, a maioridade para eles é diferente. A maioridade deles, para eles, é maturidade. Para nós é número. 18 anos é maturidade. Para eles é conhecimento, é disciplina. Isso significa maturidade para eles, certo? E você vê um menino sentado numa mesa, dialogando com senhores no mesmo nível. Isso é o quê? É a maturidade que ele já alcançou, independente de número de idade de vida que o garoto tem, mas é o pai que lapidou aqui e trouxe ele. E quando eles olham, os senhores olham para o filho, vê o pai. Porque ele está sendo o espelho do pai na mesa. Que é a mesma coisa que quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o espelho. Saca? Então, tipo assim, essa é a questão que eu coloco aqui em casa e é onde eu piso. Porque, assim, foi muito maneiro se eu falar sobre essa questão do DNA que vocês fazem lá. Porque, querendo ou não, é como se fosse uma escolinha do ingresso da maturidade. Sim. Olha só, gente, o evangelho, ele é assim, assado. Nós temos essa visão, nós cremos nisso. Então, nosso embasamento bíblico em cima dessa visão, desse destino que nós cremos, nós caminhamos, é isso. Uau, acabou o DNA? Show. Agora encosta aqui com o pastor agora vai vir trabalhando, vir te apontando, vir caminhando com você, tendo um a um, te trazendo para perto, comunhão, mesa, a gente rir, se divertir, falar um pouco da vida, falar um pouco dos nossos desejos em Cristo Jesus. Isso tudo vai. Como você vai ver, é o que está acontecendo agora. Você vai o que vai acontecer agora? O André vai ser direcionado a diácono. Olha que coisa legal. Ele vai ser levantado diácono maturo? Não. Extremamente maduro. Extremamente maduro. Certo disso. Por quê? Porque teve toda uma cadeia ali acompanhada. E o pessoal acaba por esquecer também, Renato, que assim, a indicação, eu indiquei à igreja a ordenação do André. Quem reconhece é a igreja. É a igreja, é a igreja. Então, assim, eu posso indicar a igreja não aceitar. Não. Tanto é que nós hoje temos 2 diáconos em período probatório, que é o Renilson e o Jonathan, que também foram aceitos pela igreja. É a igreja quem reconhece. Assim como a igreja reconhece o pastor, reconhece o restante. Isso. Por exemplo, eu sempre falei lá para a igreja, falei, irmãos, eu não estou aqui, o André é quem responde. E agora o André, perdão, ele é o vice-presidente de Gênesis. Então, vem eu, na sequência ele. Então, assim, ele está sendo preparado agora para ser ordenado ao diaconato e está sendo preparado, desde então, para vir a se tornar um pastor, a passar pela ordenação pastoral, entendeu? Porque eu acredito que a igreja precisa ter mais um pastor. Eu não quero apenas estar ali apenas como pastor, senão a igreja fica com muito a minha cara. Não, tem que ter um outro pastor, tem uma outra pessoa também, para que haja essa diversidade, sabe? Eu tenho características que talvez o André não tenha. E o André tem características que me complementam em muito. O André é um cara totalmente prático. É um cara que maneja muito bem a palavra. Ele é um excelente professor, sabe? Ele ensina muito bem. Tem toda
paciência, dedicação, tanto é que ele é o responsável hoje pelo DNA. É ele quem, quando chegam os novos membros, É ele é ele quem aplica, né? Show. E eu já sou uma pessoa mais prática. Eu ensino de forma muito prática, né? E vou e me aprofundo em muitas coisas, mas o André é muito mais. E eu acho isso uma característica incrível. Eu falo com ele, cara, eu não tenho isso, você tem. E isso é muito legal. Ou seja, um vai complementando o outro. E assim é a igreja, cara. Ela vai tendo esses complementos e só vai crescendo para honra e glória do Senhor. Então é a igreja quem reconhece, né? Não é apenas o pastor. Isso é muito errado. Esse aqui é fulano e ele vai ser tal. E a igreja... Só traz, né? A igreja foi que nem aqueles cachorrinhos de... Só traz. Não é assim, cara. É a igreja quem reconhece. Entendeu? Então, quando tu vê, já tá lá em cima já só comunicando, ó. Exatamente. Agora é esse aqui. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E fim de papo, cara. Então, assim, cara, são coisas, pastor, que é muito... Eu acho que isso é muito revelador para muitas pessoas que vão estar ouvindo isso tudo que a gente está comentando aqui. Acho que, assim como muitos podem concordar, outros também podem desconcordar, né? Sim. Não concordar com o que a gente está falando, discordar, no caso. Mas é no que a gente crê, é no que a gente tem como visão. E, cara, isso aí não... É como o senhor falou, isso aí só não pode nos atrapalhar de sermos irmãos. Exatamente. Né? Nos atrapalhar de sermos irmãos. Mas é o que a gente vê como fundamento bíblico para as coisas, certo? Então, tem coisa, mas... Cara, eu fico muito feliz mesmo de ver a Igreja Gênesis se tornando batista. Cara, Também tô feliz. Fiquei assim... Fiquei maravilhado em saber que tu foi líder de jovem, cara, de adolescente. Essa história eu não sabia, cara. Rapaz, eu sou muito feliz porque assim, eu tenho jovens que eu liderei que hoje são pastores, cara. Ai, que isso. E essa foi a minha maior alegria. Falei, Senhor, como eu, tão louco como eu era. Gente, a Dedê me conheceu nesse período, né? Que eu era líder de jovens da Batista. E eu liderava um culto jovem das terças-feiras. Cara, era muita loucura, cara. Meu irmão, eu fico assim, hoje eu não faria metade daquilo que eu fazia, cara. Mas para aquela época foi bênção, foi muito legal. E, pô, marcou vidas, né, cara, pra glória do Senhor. Né? Então, pastores hoje. Cara, pra honra e glória seja dada ao Senhor. E, pastor, a gente tá assim caminhando pro fim. Que pena. Tá muito gostoso, né? Tá bom. Mas eu queria agora que o senhor falasse um pouco, eu também, embora eu esteja envolvido nesse trabalho de vocês, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o devoção. Porque o devoção, assim falando particularmente agora do que o devoção representa para mim. O devoção, ele representa para mim hoje, pastor, uma ferramenta onde eu vejo uma expressão clara, sem maquiagem, de pessoas que amam Jesus, Amém. que amam a Cristo. Então, quando eu ouço cada canção do devoção, e eu ouço mesmo, não é? Eu ouço mesmo indo pro trabalho, às vezes em casa eu boto para ouvir. Cara, eu uso até nos devocionais, porque além de ser uma galera que é a minha galera, são vocês, é uma expressão da canção, é uma expressão mansa, saca? Não é aquela coisa, uma coisa bem mansa, bem chão e bem expressiva ao mesmo tempo, né? Pela letra que é entoada e tudo mais ali. E eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de devoção, pra galera saber como nasceu, como é que é feita cada canção, como nasce cada canção, porque eu também sou compositor e varia de compositor para compositor, né? A forma de compor. Então, pra galera ouvir um pouco sobre o Devoção, um projeto muito bonito. Você que nunca ouviu alguma música do álbum do Devoção, cara, corre lá no Spotify, vai lá, porque são letras que impactam corações, tá?
Pastor Léo. Então, o Devoção, para quem não conhece, o Devoção é o pessoal da adoração de Gênesis, né? No caso, Luísa, André, eu e hoje o Renilson, né? Quando eu desejei formar o Devoção, foi no intuito de proclamarmos a nossa devocionalidade ao Senhor através das canções. E eu sempre senti muita falta de expressar ao Senhor essa minha devoção através de canções. Eu sempre fui muito tímido, né, para cantar, porque eu não sei cantar, e até mesmo para escrever, colocar em ideia, musicar, né, aquilo que eu nascia no meu coração. E todas as canções de Gênesis são fruto de oração, momentos de oração meu, né? Um tempo de devoção, da minha devoção com o meu momento de devocional com o Pai. E em algum momento eu estava passando em especial e eu escrevi alguma canção. Por exemplo, a primeira canção foi Em Ti Confio. Em Ti Confio. Foi um momento em que, pô, eu estava muito mal, porque eu estava num momento a qual nós estávamos assim buscando entender de Deus o que estava acontecendo com a igreja naquele momento, sabe? Alguns irmãos saindo do nada e aquilo acabou me deixando muito triste e eu orando comecei a orar naquele sentido, pô, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti eu descanso. E ali eu fui e escrevi. São canções simples, né? Bíblicas, cristocêntricas e que é para ser utilizada pela Igreja de Cristo, seja em Gênesis, em qualquer outro lugar, como já acontece. Eu acho isso muito legal, Amém, sabe? E todas as canções que até então eu escrevo, né, são com essa intencionalidade de glorificar a Deus. E sempre nasceram em momentos de oração. A penúltima que eu escrevi, que você produziu todas, e essa você também produziu, foi o momento em que eu assisti numa pregação do pastor Paulo Júnior, que ele falava sobre quem nós éramos em Deus, quem somos em Deus, sabe? E eu falei, caramba, é isso, é exatamente isso. Então, assim, nasce desses momentos. Eu não tenho uma forma de chegar, vou parar aqui e vou compor. Não. Tem que nascer, cara. Nasce de um momento. Entendi. Então, 100% delas nasceram de momentos de oração, sabe? De ouvir uma mensagem, como foi no caso do pastor Paulo Júnior, e a palavra ter falado tanto ao meu coração, ter impactado, queimou ali, falando, meu coração queimava. E eu subi no meu quarto nesse momento e se inscrevi. Acho que foi o único momento que eu tive de cartaz, e foi esse, de chegar e, caramba, isso aqui. E eu mostrar para a Dedê, ele, nossa, ficou legal. Então, assim, o Devoção é isso. A gente coloca lá as canções no Spotify, grava aqui com você, você produz. E não tem o intuito de ganhar dinheiro nem nada com isso, não. O pessoal quer utilizar, utilize, fique à vontade. É para o Senhor, não tenho esse problema mesmo. E tanto é que a última que eu escrevi, você já ouviu, você já fez o experimental, ficou maravilhosa. E é essa a intenção, cara. É assim, através das canções, glorificar a Deus e equipar a Igreja de Cristo com canções cristocêntricas, canções bíblicas, que glorifiquem e exaltem ao Senhor. Em Ti Confio é uma música que eu tenho no meu coração, também, sabe disso, né? Cara, Em Ti Ela Confio, também é a minha porque é a primeira, né, cara? Ela, pô... Em Ti Confio é uma letra que me pega direto. Quando eu ouço ela, eu falo assim, caraca. Eu lembro quando você mandou pra nós a instrumental, Luísa, e o André ficamos assim, cara, ficou lindo, é isso. E quando a Luísa colocou voz e o André, eu falei, gente, que lindo. É justamente isso, aquela voz bem chão, bem suave mesmo, de oração mesmo, de confiança, voz de confiança. Você tá ali calmo, confiando no Senhor.
bem refugiado nele, sabendo que tudo tá no controle dele. Então, tipo assim, cara, esquece, a gente confia, ouve aí. Pastor, quero agradecer a tua presença aqui. Pô, eu que agradeço, tá? cara. Obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi sim, foi demais. Quem dera tivesse um pouquinho mais de tempo pra gente poder estender, né? Que são muitas coisas para serem ditas, mas isso é só o início. É só o início de algo grande que tá acontecendo aqui. E, cara, que Deus possa sempre levar pessoas que realmente estão dispostas a ter o coração queimando pela presença, um coração ensinável, isso é fundamental, para que o Senhor possa sempre estar guiando eles no caminho certo, que é Cristo Jesus, na sua essência, no seu amor genuíno, que, cara, não existe palavras certas para poder expressar. Tantas pessoas que me perguntam como eu falo, cara, vem comigo e sente, pai, e tu vai ver. Então, assim, cara, que mais e mais sobre a vida de vocês, e fico mega feliz de saber que agora vocês são Batista Gênesis, cara. Amém. São Batista Gênesis, cara. Deus é bom. Pastozão, obrigado aí. Valeu, cara. Valeu demais. Show de bola.